Agora sim, boa noite, irmãos. Boa noite, que a paz de Cristo esteja sobre a nossa vida nessa noite. Amém. Então, a Bíblia aberta em Hebreus capítulo 12. A fé que agrada a Deus. Hebreus capítulo 11 e 12 fala sobre a importância da fé. A fé que agrada a Deus. E hoje nós vamos falar que a fé que agrada a Deus, ela olha para Jesus. Hebreus fala, olha, se você tem a fé que agrada a Deus, então olhe para Jesus, porque a fé que agrada a Deus nos leva a olhar para Cristo. Hebreus 12, versículo 1, 2 e 3. Hebreus 12, os primeiros 3 versículos. Quem achou diz amém. A maioria achou, vamos ler. Hebreus 12. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Hebreus 11. Nós lemos Hebreus 12. Deixa eu falar sobre o 11 antes, porque tem a palavra portanto aqui. A palavra portanto nos remete para Hebreus 11. Uma pequena revisão. Hebreus 11 fala sobre a definição, o que é fé, fala sobre a importância da fé e fala sobre exemplos de fé. O que é fé? Eu quero deixar isso bem gravado no seu coração, na sua mente. Fé não é aquilo que leva você a falar, olha, eu desejo tanto. Fé não é um desejo. Fé não é um sonho. Fé não é uma esperança quase certa ou incerta. Fé, de acordo com Hebreus, a fé que salva o pecador é uma convicção, é uma certeza. Ela é adquirida através do sexto sentido que nos é dado pelo Espírito Santo. Nós temos 5 sentidos, eu falei que o sexto sentido é dado pelo Espírito Santo, da fé. E a fé ajuda a gente a olhar a Bíblia e falar, ei, esse livro não foi escrito apenas por homens, esse livro foi inspirado por Deus, esse livro fala de Deus, eu estou vendo que agora Deus existe, Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, Ele morreu na cruz pelos meus pecados. A fé é essa capacitação dada pelo Espírito Santo que ajuda você a crer e a ver coisas que as pessoas naturais, sem o Espírito Santo, não veem. A fé, então, não é um desejo apenas, é uma convicção, é uma certeza. A importância da fé. Através da fé, o que a gente alcança? Através da fé, Hebreus 11 fala que a gente agrada a Deus. Se tem algum jeito de você agradar a Deus, é você confiar nele, você crer que ele existe, que ele é bom, que vale a pena buscá-lo, e você então vai atrás dele pela fé, confiado na sua graça. Isso agrada a Deus. A fé nos dá condições de agradar a Deus. A fé nos dá condições de nos apropriarmos da salvação que Deus nos oferece através de Cristo Jesus. E a fé, ela nos dá condições de suportar as provações. Jesus não falou para os seus discípulos, olha, a partir do dia que vocês crerem em mim e passarem a me seguir, vocês não terão mais doenças, não terão mais desemprego, vocês não terão mais noites de tristezas, vocês não terão mais problemas na família, no casamento. Jesus não falou isso. Jesus falou, no mundo tereis aflições. E essas palavras foram para seus discípulos. Mas é a fé. Hebreus fala que é a fé em Deus que nos leva a alcançar graça para aguentar e suportar e vencer as provações, as tentações, os apertos e dificuldades da vida. E depois o livro de Hebreus, capítulo 11, nos dá vários exemplos de pessoas que viveram pela fé.
e agradaram a Deus até o fim das suas vidas. Hebreus 11 fala sobre Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Moisés, Juízes, Davi, Samuel, os profetas e os mártires, pessoas que morreram por causa da sua fé. A fé é algo maravilhoso, a fé é algo maravilhoso, é o dom do Espírito Santo, é algo maravilhoso. Se você não tem, eu queria recomendar para você, clame a Deus, fale ao Senhor, peça ao Senhor Jesus, Senhor Jesus, envie o seu Santo Espírito, para que Ele possa chegar na minha vida e inserir no meu coração, me capacitar a crer de forma salvífica, a crer do jeito que eu deveria crer, para eu te agradar, para eu ter a salvação, para eu aguentar as provações nesta vida. A fé é algo maravilhoso. A fé, ela capacita o pecador que se torna cristão pela fé, capacita o pecador a ver o invisível, a acreditar no impossível e a experimentar o sobrenatural. A fé capacita o pecador a ver o invisível, a acreditar no impossível e a experimentar o sobrenatural. Pela fé, Hebreus 11 fala o seguinte: pela fé, o crente agrada a Deus e entende que Deus é bom, que Deus é desejável, que Deus é generoso, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Pela fé, o crente, de acordo com Hebreus 11, o crente pela fé oferece a Deus sacrifícios excelentes. Pela fé, o crente anda com Deus, constrói uma arca para a salvação da sua casa, ele condena o mundo e se torna herdeiro da justiça, ele deixa o que for necessário para seguir a Cristo. Pela fé, o crente, ele aguarda pela cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e edificador é o próprio Deus. Pela fé, o crente entende e testifica ser um estrangeiro, um peregrino aqui neste mundo, nesta terra. Pela fé, o crente, ele abençoa os seus filhos, na velhice, ele abençoa seus filhos e netos e deixa para eles um belo legado de vida cristã. Pela fé, o crente, ele abre mão de prazeres passageiros deste mundo por amor a Cristo. Pela fé, o crente escapa da condenação e pela graça de Deus, ele é perdoado, ele é restaurado, ele é honrado. Isso aconteceu com Raabe, acontece com todos aqueles que pela fé se aproximam de Deus. Pela fé, Hebreus 11 fala que o crente enfrenta e vence os poderosos. Pela fé, o crente pratica a justiça, obtém promessas, fecha a boca dos leões, extingue a violência do fogo, escapa ao fio da espada, da fraqueza ele tira a força e ele é fortalecido para a batalha. Mas Hebreus 11 fala que às vezes, pela fé e por causa da nossa fé, o crente suporta a tortura, o escárnio, o açoite, algemas e prisões. Ele sofre perdas, ele passa necessidades, ele é afligido e maltratado por este mundo, ele é apedrejado, provado, cerrado ao meio e até mesmo, muitas vezes, morto ao fio da espada. Mas quando Deus permite que um cristão, filho dele, chegue no ponto de sofrer tanto assim, por causa da sua fé, Deus dá para aquele filho dele uma graça especial que ele nunca teve na vida antes, mas naquele momento de tortura, de sofrimento, prisão, algema ou morte, Deus visita aquele seu servo, seu filho, e confere a ele uma força especial. Deus naquele momento se revela de uma forma mais íntima com aquela pessoa, ele revela a sua presença, ele conforta o coração do seu filho e recebe aquele filho martirizado por causa da sua fé, o recebe na sua glória. O capítulo 12 inicia, tendo visto tudo isso, o capítulo 12 que nós começamos a ver agora à noite, ele inicia com uma conjunção conclusiva. Ele inicia-se com a palavra portanto, uma conjunção conclusiva. Portanto, essa palavra portanto é assim, consequentemente, diante de tudo isso que vocês viram com o pastor Silas sobre Hebreus 11, que é fé, a importância da fé, o valor da fé, exemplos da fé, agora o autor fala, ok, chega de aprender sobre a fé, agora vamos aplicar tudo que nós aprendemos às nossas vidas. Irmãos, a vida cristã, ela não é só ficar aprendendo, não é só encher a cabeça de teoria. A vida cristã é você aprender sobre Deus, aprender sobre os princípios da palavra de Deus, o que Deus quer, e depois colocar em prática, depois pegar a sua vida e falar, hoje eu aprendi isso, lá em casa, no trabalho, na escola, a minha vida não está batendo, deixa eu fazer as adequações necessárias, o remanejamento necessário. Vida cristã é aprender para então mudar
de atitude, mudar de agenda, mudar de jeito de manejar dinheiro, jeito de tratar o marido, jeito de tratar a esposa, os filhos. Vida cristã não é só aprender. Tem gente que vai para o seminário, estuda, até estuda grego, hebraico, a Bíblia nas línguas originais, e depois a vida é uma bagunça em casa, se divorcia, cai no pecado, se torna um herege. Vida cristã não é só aprender, envolve aprender. A fé, eu até ensinei isso para vocês, ela começa com uma verdade que é aprendida pela razão, que toca o coração e mexe com a volição. O outro extremo, vamos dizer, é pessoas que só querem buscar uma vida de santidade sem orientação da palavra de Deus. Daí começa a criar práticas místicas. Daí começa, fora da Bíblia, se torna presa de pastores charlatões, que derrubam e levantam e espreme e desespreme e amarra e condena e faz isso e faz aquilo e novena e não sei o quê. Então a fé ela é orientada pela palavra de Deus, envolve aprender de Deus, mas depois isso tem que se expressar em prática. Eu gosto muito de uma frase dos puritanos que fala assim: as verdades de Deus são suas filhas de amor para nós. As verdades de Deus são filhas do seu amor para nós e mães da nossa obediência. As verdades de Deus são filhas do seu amor para nós, e as verdades de Deus são mães da nossa obediência. Hoje os últimos domingos, você aprendeu uma série de verdades de amor de Deus para a sua vida. E agora você obedece e coloca isso em prática. Tiago 1,22 fala: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, não apenas estudantes da palavra. Será que eu estou falando com algum líder dessa igreja que estuda e conhece muito bem a palavra, mas não pratica? Não adianta, você sabe muita coisa, mas isso não se traduz, e de forma bem simples, você sabe se você está praticando a palavra nos relacionamentos. Você aqui na igreja, você é uma pessoa que não cumprimenta as pessoas, não se importa com as pessoas, a coisa é bem prática. A pessoa que está cheia do Espírito Santo, a pessoa que é submissa a Deus, a primeira coisa que ele se importa, não é com ele mesmo, mas é com a glória de Deus, depois com o próximo. Ele passa a amar o próximo como a si mesmo. Ele não chega num culto como esse aqui e fica só preocupado com ele mesmo e com alguns. Ele se preocupa com o corpo de Cristo. Ele se preocupa com o corpo de Cristo. Se ele pudesse, ele cumprimentaria todo mundo. Ele daria um abraço em todo mundo. Se ele pudesse, ele daria atenção para todos. Falei sobre isso hoje pela manhã, desafiando nossa liderança. Nesse sentido, de nós sermos uma igreja ainda mais. Tem gente que elogia a nossa igreja. Olha, eu fui muito bem recebido. Mas eu quero que a nossa igreja transborde no amor de Cristo ainda mais. Nós sejamos uma igreja amorosa, uma igreja que abraça, que olha nos olhos, que dá bem-vindo e que demonstra atenção e que ora com as pessoas. Eu quero ver na nossa igreja mais, naturalmente, pessoas orando depois do culto, antes do culto, uns com os outros. Conversou, falou que está com problema, encontrou uma pessoa que está com o rosto decaído, está triste, a pessoa falou: não estou bem, estou com um problema aqui no joelho. Irmãos, vamos chegar nesse canto, vamos orar por isso agora. Isso não é feio, isso é bonito, isso é legal. Isso é aprovado diante do Senhor. Eu quero que na igreja aconteça mais disso. Fica a dica para você agora. Não se contente só falar: olha, eu vou orar por você. Não, ora agora. Você depois vai esquecer, não vai orar. Ora pela pessoa ali agora, já. Você vai talvez atrasar 1 minuto para chegar em casa, mas vamos fazer mais disso. Vamos ser mais amorosos. Vamos ser mais espirituais nos nossos relacionamentos. Hebreus 12. Vamos para lá, Hebreus 12 agora. Ele compara a vida cristã. Eu gosto da Bíblia porque é um livro gostoso de estudar, porque não é uma teoria seca. A Bíblia usa de figuras de linguagem. Por exemplo, aqui em Hebreus 12, para a gente entender melhor, a Bíblia fala que a vida cristã é como uma corrida. Todo mundo já viu as Olimpíadas, já viu uma corrida na escola. Aqui em Tupã tem um lugar que a gente vai andar ali, tem um campo de futebol e uma pista em volta, com várias raias. E Hebreus 12 fala que a vida cristã é como uma corrida, e nós somos os corredores. Você é cristão, você é pecador, que crê no Senhor Jesus Cristo, você está participando de uma corrida. A vida cristã é como uma corrida e você é o atleta de Cristo. Você é o atleta de Cristo. E daí o texto fala o seguinte:
fala assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos, olha o termo aí, a vida cristã é uma corrida, nós vamos correr com perseverança, a corrida que nos é proposta por Deus. A vida cristã é uma proposta de Deus, e aqui fala que ela se assemelha a jornada cristã se assemelha a uma corrida, e você é o atleta. Em Hebreus 12, nós vamos ver hoje que o propósito do autor, que escreveu para um grupo de pessoas que estavam enfrentando perseguição e perdas por causa do nome de Cristo, por causa da sua fé em Cristo. Então o propósito de Romanos 12 é encorajamento, é encorajar. Então, através de Romanos 12, o autor está dizendo assim, Deus está falando assim: ei, você que está sofrendo, você que está passando tribulações, você que está sendo perseguido por causa do evangelho na sua família, ei, não desista, não desmoreça, continue firme na sua fé. Problemas virão, oposição também, mas não desanime, persevere, nem pense em relaxar, nem pense em desistir. Vale a pena lutar, vale a pena sofrer, se necessário vale a pena morrer por causa da sua fé e devoção ao Senhor Jesus Cristo. Não desanime, não desista. Esta é a mensagem de Hebreus 12 para nós. Não desista, não desanime. Está difícil, não está fácil, doenças, problemas, tudo isso leva você às vezes a ser tentado a abandonar a sua fé, abandonar a Cristo. Se Deus me ama, por que Ele me deixa, que Ele deixa acontecer isso com a minha família, com os meus filhos, comigo, com as minhas finanças? A tendência, a gente é tentado a desistir, mas eu espero que você saia daqui dizendo: obrigado, Senhor, por falar comigo hoje à noite, eu não vou desistir. Eu espero que você saia daqui hoje dizendo assim: diabo, mundo, eu não vou desistir, eu estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem em muitos perigos, atrás não volto não. Eu não vou desistir. Mas escute a mensagem e deixe que o Espírito Santo fale ao seu coração. Toda vez que o desânimo bater a sua porta, por causa de provações, por causa de perseguição, toda vez que o desânimo bater a sua porta, primeira coisa, o texto fala: considere a vida daqueles que já venceram. Considere. Para pensar, você não está sozinho. Teve gente que foi na sua frente. O texto fala: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Considere. Você está no meio de um problema? Considere. Teve gente que, lá do passado, citado em Hebreus capítulo 11, essa tão grande nuvem de testemunhas, formada por gente comum, gente como você e eu, gente que eles não eram anjos, eles não eram super crentes, eram pessoas de carne e osso como você, eles não eram perfeitos, mas eles colocaram a sua fé na graça do Senhor, no amor de Deus, e lutaram, e perseveraram, e venceram. Você pode vencer também. Eles venceram, você pode vencer também, pela fé, na graça de Deus. Será que eu estou falando com alguém aqui nesta noite, que por causa da sua fé e obediência a Jesus Cristo, está sofrendo oposição dentro da própria casa, do marido, da esposa, dos filhos, dos pais? Se você está sofrendo oposição dentro da sua casa, lembre-se de Abel. O irmão dele teve ciúmes da sua fé, e o seu irmão teve raiva dele, e o seu irmão acabou assassinando, matando o próprio Abel. Será que tem alguém hoje à noite aqui que está, por causa da sua fé, tendo que mudar de casa, tendo que mudar de emprego, tendo que mudar de escola? Por causa da sua fé, você está tendo que mudar de igreja, mudar de cidade, e você está com medo. Então lembre-se de Abraão. Deus pegou e falou: eu quero que você saia da sua zona de conforto, saia da sua cidade, deixe os seus parentes, você não vai ter mais macarronada da mama aos domingos, eu vou te levar para um lugar bem longe. E Abraão foi, e Deus lhe deu graça, e Deus vai te dar graça também. Será que eu estou falando com alguém nesta noite que por causa da sua fé e fidelidade a Jesus Cristo está sendo acusado falsamente? Como dói quando a gente é acusado falsamente. Eu já fui acusado falsamente algumas vezes. Dói muito.
Mas Hebreus 12 fala, lembre-se, por exemplo, de José do Egito. Ele foi acusado falsamente pelos irmãos, pelo patrão, pela esposa do patrão, mas ele aguardou no Senhor, ele sofreu quieto, ele confiou no Senhor Deus para ser o seu juiz. E quando ele teve a oportunidade para revidar, ele não retaliou, ele perdoou e abençoou aqueles que falaram mal dele. Isso é fé cristã, isso é experimentar experiências e aventuras gostosas com Jesus Cristo, reagindo e agindo como Ele agiu e reagiu. Será que tem alguém aqui hoje à noite que por causa da sua fé em Jesus Cristo está precisando tomar uma decisão custosa? Por causa de Cristo você tem que abrir mão de um lucro meio que desonesto que está te incomodando na consciência. Será que por causa de Jesus Cristo ou por causa da sua fé você tem que perder um negócio, um emprego? Lembre-se de Moisés, que abriu mão de uma vida de prosperidade e prazeres no Egito para poder sofrer com o povo de Deus, pela fé, e Deus o recompensou, e Deus vai recompensar você também. Ouvinte, quando a sua luta estiver difícil e você for tentado a desistir, considere os irmãos do passado que passaram pelo que você está passando, perseveraram pela fé, venceram. Você vencerá também. Não desista, não desista, não desista. Cutuque o irmão do lado e fala, irmão, não desista, fica firme na fé. O livro de Hebreus fala em segundo lugar, além de considerar aqueles que já passaram, lutaram e venceram, e eles podem te encorajar, considere a sua própria vida. Considere agora a sua própria vida. O texto fala assim, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Considere a sua própria vida. Eu quero dizer com isso é o seguinte, quando a corrida começa a ficar difícil, quando a corrida, a vida cristã fica meio complicada e aparece um problema chato, incomoda, que desanima a gente, tendência nossa é de começar a procurar o culpado. Por que está acontecendo isso comigo? Eu estou sendo fiel a Deus, eu entreguei minha vida a Cristo, eu estou servindo a Ele na igreja, eu estou sendo um marido fiel, uma esposa fiel, um filho obediente, submisso aos seus pais. Por que está acontecendo isso comigo? E a gente começa a procurar um culpado, e a gente culpa os outros, a gente culpa as circunstâncias, a gente culpa o próprio Deus. Eu tenho servido a Deus fielmente, olha o que está acontecendo comigo. Me ajudem a reclamar com Deus e ver se Ele muda de atitude para comigo. Só que o texto fala, peraí, antes de você reclamar com Deus, pense na sua própria vida, faz um autoexame, vê se o problema não é você mesmo. Meu amigo, a folha de papel no escritório caiu no chão, ele foi catar a folha de papel, saiu da cadeira, foi catar a folha de papel lá, gente, deu uma dor nas costas dele, ele travou, ele não levantava mais. Ele foi até o chefe e falou, eu preciso ir no médico, não consigo descurvar as costas. O médico falou, então vamos lá no carro, eu te levo. E ele foi para o carro. E ele chegou lá no médico, doutor, eu estou com um problema sério nas costas, eu não consigo voltar à posição normal. E o doutor devagar foi acalmando ele, tirou a camisa, examinou e falou, realmente você tem um problema, mas não é nas costas não. Seu problema é na barriga. Sua barriga está muito grande. Não tem coluna vertebral que aguenta isso. Então, a gente, às vezes, nós queremos jogar a culpa nos outros, quando o problema somos nós. E o texto fala o seguinte, o texto fala, olha, a coisa está difícil, ficou complicado, antes de culpar Deus, culpar os outros, as circunstâncias, olhe para você mesmo, peça que o Espírito Santo te ajuda, e o Espírito Santo, nesse tipo de oração, ele vem rapidinho e ajuda, ele abre nossos olhos e mostra nossos defeitos, mostra aonde que nós estamos errando. E veja que o texto fala, primeira coisa, na sua avaliação, veja se não há coisas legítimas, coisas boas que estão te atrapalhando. Porque o texto fala, livre-se de tudo o que te atrapalha de andar perto com Deus, de desfrutar da paz, da alegria, da presença do Senhor na sua vida. Livre-se de tudo o que te atrapalha. Não está falando de pecado ainda.
Está falando de coisas boas, mas que estão tornando a sua vida pesada demais. Há uns anos atrás, essa igreja colocou eu e minha família numa casa bem grande. Tínhamos as 4 filhas, elas foram embora, a igreja os colocou no apartamento. Gente, para sair de uma casa grande e ir para o apartamento, requer uma ginástica. Você tem que reavaliar toda a tralha que você tem. E nós tivemos que fazer uma reavaliação. Eu e a Vanger tivemos que agora dar uma... Falar, o que vai para o apartamento, o que não vai, o que interessa e o que não interessa. E mais de 1/3 das coisas que nós tínhamos, nós tivemos que deixar, doar, vender, dar, deixar na calçada para alguém levar. Quanta tralha, irmãos. Quanta tralha, quanta tranqueira inútil, desnecessária. Eu lembro quando fizemos aquela revisão, eu tinha 4 pneus, que toda mudança, trouxe de Bragança, foi para uma casa, foi para outra, 4 pneus, de um carro que eu já nem tinha mais, mas estava bem a vida. Eu não vou dar para o borracheiro, ele vai ganhar dinheiro nas minhas costas, e eu carregava aqueles 4 pneus. No apartamento não tem jeito. Eu lembro-me de uma chapeira a gás, uma chapa de aço super pesada, com umas bocas de a gás aqui embaixo, e uns controlezinhos e o bujão, e eu levava aquilo, mas eu nunca usei aquele negócio. Eu comprei, eu achei bonito, achei legal, achei interessante. Quando eu vi na loja, imaginei eu, meus amigos reunidos, assistindo um jogo de futebol e fazendo uns bifes na chapa cebolada. Nunca fiz, estava lá, num apartamento não ia caber aquilo. Tivemos que se livrar daquilo. Pipoqueira elétrica. Fui para os Estados Unidos visitar minha filha. No último dia, eu não vou no shopping fazer compras, eu vou nos yard sales, eu vou nas garagens que eles falam, onde o americano compra, depois põe na garagem no sábado de manhã e vende as coisas bem baratinho. Tinha uma pipoqueira novinha, grandona assim, amarela, de acrílico, e eu fui lá, não acreditei, $1. Peguei aquela pipoqueira, irmão, trouxe num avião, 11 horas de viagem de avião, carregando a pipoqueira, com medo que iam me bloquear, e trouxe aquela pipoqueira e levo para essa casa, levo para aquela casa. Nunca usei o raio da pipoqueira. Agora indo para o apartamento, tive que abrir mão da pipoqueira. E eu tenho certeza que quem pegou, quem comprou, não usou também. O texto fala... A pipoca que ela faz, nós tentamos uma vez, a pipoca que ela faz é sonsa, é sem graça, é ruim, não é legal. Nada como uma pipoquinha feita na panela, sabe? Mas o que eu quero dizer é que o texto fala que nós temos na nossa vida, adquirindo coisas que não são pecaminosas, são até normais, coisas boas, mas que vão se tornando um peso para nós na carreira cristã. O texto fala, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Tem coisa que é bom, mas atrapalha você de curtir o melhor, que é Deus. O ministério da palavra de Deus, ajudar na igreja, ajudar outras pessoas a sair da morte e vir para a vida. Nada de errado com hobby, nada de errado com esporte. Porém, quando aquele hobby, aquele esporte começa a me atrapalhar de estar com os irmãos, numa célula, numa escola bíblica dominical, num trabalho nos lares, num ministério que eu exercia, mas não estou exercendo mais por causa desse bendito hobby, aquele hobby se tornou pecaminoso. Irmãos, vocês sabem, eu gosto de jogar bola, não jogo nada, mas gosto de jogar. Não sei, Deus tem um senso de humor, Ele colocou em mim um prazer por jogar bola, mas não colocou em minha habilidade. Eu sempre questionei a Deus, o porquê disso, Renato? E Deus me respondeu, Ele falou, Silas, se você, do jeito que você gosta, se você fosse bom, você ia ser encrenqueiro, você ia ser aquele pastor chato no campo, que ia dar problema na igreja. Então, você gosta para poder fazer exercício e perder a barriga, mas você não pode ser bom, senão você fica orgulhoso, ia ficar chato. Se você jogar igual o André joga, 5, 6 gols por jogo, né, André? Você vai ficar soberbo. Então Deus falou, deixa eu tirar a habilidade de você. Então eu vivo humilde. Você vê que no campo eu não reclamo, tudo tá bom, tal, porque eu não jogo nada, né? Bom, gosto de jogar bola. Você gosta de alguma coisa. Mas irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu nunca joguei bola no domingo, na hora dos cultos, nunca. Hora de culto a Deus, é hora de culto a Deus. Isso quando eu tinha 14 anos, quando eu tinha 16 anos, quando eu era imaturo, quando eu tinha 17, 18, 20 anos. Não me entra na cabeça
pessoas aqui, eu tenho um hobby e tem que ser no horário da igreja. Deus falou o quê? Eu te dou 6 dias para você cuidar das suas coisas e fazer todas as tuas obras. O 7º dia é do Senhor. Não mexa no 7º dia, é importante para você, é importante para a igreja. Você não pode estar churrasqueando gostosão sozinho e os irmãos servindo a Deus, adorando a Deus e se ministrando uns aos outros e você do lado de fora. Você se acha especial, melhor que os outros. Está errado, você está em pecado. Você é relaxo espiritual. Ninguém pode te acusar que é pecado comer churrasco ou praticar um esporte no domingo, na hora do culto. Eu diria, olha, você precisa se livrar disso. Você precisa se livrar disso. Se você quer experimentar a plenitude do Espírito Santo na sua vida, experimentar coisas que você talvez não experimentou até hoje, em termos de vida cristã. Quando um navio carregado, navio de passageiros, carregado, e começa a passar por um aperto, por uma dificuldade, talvez se perde pouco combustível. O que eles fazem? Porque as vidas são mais importantes do que a carga, eles jogam a carga fora. Coisa boa, vai para o fundo do oceano. Examina a sua vida. Talvez tenha um monte de coisa boa, mas está atrasando você de ser o cristão que Deus quer que você seja. Sua vida está passando, o cemitério está se aproximando, teu fim está chegando, e você está pesado, tanta coisa, é isso, é aquilo, e aquilo outro, Deus está abençoando, o Brasil está numa fase boa, e você está ficando pesado e não consegue servir a Deus. Você não está caindo em pecado, você não está adulterando, você não está falando besteira, mas você está fazendo nada para o reino de Deus. Livre-se de tudo aquilo que está te atrapalhando. O atleta, quando corre a corrida, ele tira blusa, ele tira casaco, ele tira um monte de coisa, ele fica com pouca roupa, para poder ficar livre para correr bem. Livre-se. O que mais? O texto fala, livre-se também do pecado. Livre-se de coisas desnecessárias, que para os outros é bom, mas para você está sendo ruim. Nada errado com os amigos, parentes, vida social, mas se isso está consumindo tanto o seu tempo, ao ponto de você não ter tempo para estar na presença de Deus, ter um tempo de meditação, de sentar-se e falar, Deus, aqui estou. Obrigado por isso, por aquilo, eu te louvo por isso, por aquilo. Senhor, o que o Senhor tem para falar comigo? E ficar um tempo em silêncio na presença. Se você não tem tempo para isso, porque a sua vida está tão agitada, você não tem tempo para Deus, então você está ocupado demais. Mas o texto depois vai falar, livre-se do pecado. Vamos falar de pecado agora. A Igreja Católica elaborou através dos séculos os 7 pecados capitais. Eu acho que a maioria de vocês não tem esse problema, mas vamos solicitá-los aqui. Quais são os 7 pecados capitais que acabam com o ser humano, separam ele de Deus, da bênção de Deus? Gula, avareza, ira, inveja, preguiça, orgulho, luxúria. Luxúria é desejo passional e egoísta por desejos corporais e materiais. A gente acha que às vezes só tem a ver com sexo, não. Mas é a mistura de paixão exagerada pelos prazeres sexuais, comida, bebidas e status. Gula, avareza, ira, inveja, preguiça, orgulho e luxúria. Mas vamos falar dos pecados mais comuns dentro de igreja. Pecados mais comuns dentro de igreja são os pecados respeitados pelos cristãos. Ansiedade é um pecado. Você precisa se livrar da ansiedade. O pastor falou aqui terça-feira sobre isso, como para a mensagem. Escute, leia livros cristãos sobre ansiedade. Vai na 100% cristão, fala, tem algum livro evangélico bom sobre ansiedade? Descontentamento. Você ficar reclamando da tua situação, daquilo que você tem, daquilo que Deus tem providenciado para você. Ingratidão. Esse é um pecado muito comum dentro da igreja. Pessoas que não têm o costume de dizer obrigado, um sorriso. São abençoados pelos pais, pela esposa, pelo marido, por líderes e nunca dizem muito obrigado. Eu louvo a Deus por sua vida. Eu tenho uma fraqueza nessa área, e eu trabalho, eu me policio, e
a minha esposa me ajuda. A esposa foi feita para isso, para ajudar a gente. Ela fala, você precisa agradecer o fulano, o ciclano da igreja, está fazendo tão bem, olha, foi uma bênção hoje. E daí eu pego lá e vou na internet, ou pego e mando, ou ligo e falo, olha, obrigado, foi uma bênção. A gente precisa aprender a ser mais grato. Outro pecado comum na igreja, um pecado respeitado na igreja, falta de plenitude do Espírito Santo, falta de submissão ao Espírito, aquilo que o Espírito Santo anda falando a nós. Quando você não se submete, o culto tocou seu coração, mas você continua do mesmo jeito, você fica vazio do Espírito Santo. Quando você se ajusta àquilo que o Espírito Santo está falando, através do culto, da leitura bíblica, a Bíblia ensina que de forma bem prática, você está na plenitude do Espírito Santo. Outro pecado, falta de amor, falta de mansidão, falta de paciência, falta de domínio próprio. Outro pecado, falta de alegria. Pastor Hernandes pregou aqui que a alegria cristã, ela é imperativa, ela é ultra circunstancial, ela é cristocêntrica, ela é imperativa, não é uma opção, você tem que estar alegre. Ela é ultra circunstancial, a alegria cristã não depende da circunstância, você não fica alegre porque está com emprego ou sem emprego, você está alegre no Senhor, ela é cristocêntrica. E em Cristo a gente tem milhões de motivos pelos quais se alegrar o tempo todo até a morte e por toda a eternidade. De novo, a Bíblia fala, as coisas não estão fáceis, está difícil a sua vida cristã, problemas. Faça uma avaliação da sua própria vida. Olha a vida daqueles que venceram. Olha agora para a sua vida. Será que o problema não é você mesmo? Livre-se do pecado que lhe envolve. Abra mão do pecado. Rejeite o pecado da ingratidão. Rejeite o pecado do descontentamento, da ansiedade. Trabalha, luta contra esses pecados. Rejeite o pecado da falta de alegria. Fale como Davi, coração. Por que você está abatido dentro de mim? Por que você está todo amargurado? Você não tem motivos para isso, você foi redimido no sangue do Senhor Jesus Cristo, ou não foi? O problema talvez de alguns é que não foram. Como você vai se alegrar no Senhor Jesus Cristo se Ele não é o teu único e suficiente Salvador? Mas caso você seja realmente já do Senhor, então fala, coração, para com essa bobeira, para com essa tendência de ficar na amargura, de ficar triste ou coisa assim. Se necessário, vai ao médico. Talvez você está tendo um desequilíbrio hormonal, você precisa tomar um remedinho lá para te ajudar. Talvez você está precisando de exercício, falta de exercício. Eu gosto de jogar bola porque quando eu volto do jogo de bola, parece que não tem problema nenhum, gente. A adrenalina está correndo no corpo, você fica zen, você fica alegre, feliz. As pressões, as tensões, elas diminuem. Fica mais fácil encarar o dia de amanhã também. Exercício físico. Deus nos criou, quando Ele nos criou não tinha carro, não tinha bicicleta, motocicleta, a gente andava a pé, fazia exercício. Agora a gente vive sentado, aqui em Tupã tudo é pertinho, a gente vai de carro. Então, a gente não faz exercício e o nosso corpo estranha, isso repercute no nosso emocional. Mas livre-se do pecado que te envolve, abra mão do pecado, para de ter pecados de estimação, falar, esse pecadinho comparado com aquele irmão lá não é nada, isso aqui não é nada, eu não vou mexer nisso. Deus te trouxe nesse culto para falar, mexe, rejeita esse pecado. Você acha que ele é pequenininho, não tem problema, mas são os pequenos pecados que derrubam a gente. Livre-se do pecado, livre-se do pecado. O pecado, ele é atraente, eu sei. O pecado é gostoso, eu sei. O pecado é passageiro, o pecado é ilusório, o pecado é maligno, o pecado é uma fraude. O pecado, ele promete prazer e ele produz desgosto. Ele promete liberdade e produz escravidão. Ele promete vida e produz morte. Há 3 coisas que o pecado faz quando ele chega na minha vida e na sua vida. O pecado, ele sempre nos leva mais longe do que nós gostaríamos de ir. O pecado sempre nos prende por mais tempo do que nós gostaríamos de ficar. E o pecado sempre nos custa mais caro do que nós estamos dispostos a pagar. Fuja do pecado. Não deixe o diabo te enganar com as suas ofertas. Ok? Diante das pressões da vida, quando eu sou tentado a desanimar, eu tenho que lembrar das pessoas do passado, que passaram por coisas piores do que eu passei. Eles perseveraram, eles venceram com a fé focada em Cristo. Então tenho que me animar com isso. Eu tenho que examinar a minha vida, fazer uma avaliação da minha vida. Terceiro lugar, eu tenho que considerar a minha corrida, o meu desafio. Eu tenho que considerar a minha corrida, o meu desafio. E não dos outros.
O objetivo de Deus para todos os seus filhos é o mesmo: a sua glória, a glória de Cristo, a glória do reino de Cristo. O objetivo de Deus para a minha vida e para a sua vida é que nós glorifiquemos a Ele, desfrutemos de amizade íntima com Ele, desfrutemos de alegria que só Ele pode, que o dinheiro não consegue, mas a alegria na presença dEle é uma alegria maravilhosa, que o dinheiro não compra. Nós fomos criados para isso, nós fomos criados para viver para a glória de Deus. O objetivo de Deus para cada corredor, para cada atleta de Cristo, é Cristo, seu reino, sua glória, seu amor, sua presença para todos sempre. Porém, a estratégia de Deus para cada um dos seus filhos não é a mesma. O plano de Deus para cada um dos seus filhos não é o mesmo. O alvo é o mesmo, mas o plano é o mesmo. Vamos dizer, se estamos pensando que a vida cristã é uma corrida, estamos todos na pista, cada um está na sua raia. A minha raia não é igual à sua não é igual à minha. Deus não nos trata de forma massificante. Deus sabe que Ele nos fez, cada um tem tem os seus pontos fortes, seus pontos fracos, cada um tem seus limites, e Deus nos trata de forma individualizada. Por isso o texto, ele fala: portanto, nós também devemos correr com perseverança a corrida que nos é proposta. Deus propõe uma corrida para cada um de nós, individualizada, não é a mesma. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: de raia para raia, de atleta para atleta, varia o tipo do terreno, o tipo de obstáculo, o tipo de oportunidade, o tipo de providência. E aqui eu vou ousar mencionar uma teóloga muito profunda nos seus estudos. O nome dela é Sharon Ascioli. Ela resume tudo isso que eu falei e o Brasil todo canta. Cada um tem que examinar a sua corrida, cada um tem que focar na sua corrida, na sua raia. Para de olhar para a raia do outro, olha a sua raia. Sharon Ascioli fala o seguinte: ado, cada um no seu quadrado. Olha para a pessoa do seu lado e fala: ado, cada um no seu quadrado. Muita gente se complica por causa da comparação. Eu estou assim, por que o outro está assado? Por que esse irmão pode e eu não posso? Por que Deus dá para ela e não dá para mim? E a gente para de correr, a gente começa a olhar para as pessoas. Você foi chamado para correr, você não foi chamado para ser juiz. E o problema é alguns de nós que estamos correndo e falamos: peraí, o tênis dele é melhor, ou a coitada daquele lá. Não, para de olhar para os outros, corre a sua corrida, alegre-se com os que se alegram, chore com os que chorem, mas cuida da sua corrida, independente da situação dos outros. Lembre-se, tem uma passagem em João, no último capítulo de João, aonde Jesus restaura Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro não foi atrás de Jesus, quem foi atrás de Pedro foi Jesus. E Jesus restaura Pedro ao ministério. E Jesus fala para ele: Pedro, eu estou te restaurando, você vai ser um grande líder na igreja. Você era um bola fora o tempo todo, você era um zero à esquerda, mas eu estou te restaurando. E com a ajuda do Espírito Santo você vai se tornar um grande líder. Mas Pedro, eu tenho também uma notícia para você. Vai chegar um dia em que você não vai vestir-se por si mesmo, alguém vai te vestir. Vai chegar um dia que você não vai aonde você quer, alguém vai te levar. E Jesus, ao falar isso, ele estava indicando a Pedro o tipo de morte que ele haveria de sofrer por causa do nome de Cristo. Morte de mártir. E Pedro parece que entendeu e até aceitou aquilo, mas Pedro olhou na raia do João. O João estava do lado, ele falou: e esse daqui, Jesus, o que vai acontecer com ele? E Jesus falou para Pedro: se eu quiser, Pedro, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Isso não é do seu pecúlio. Siga-me você, cada um no seu quadrado. Ado, cada um no seu quadrado. O jeito que Deus trabalha comigo, minha família, é um jeito, o jeito que Deus trabalha com você, sua esposa, seus filhos, é de outro.
Para de ficar comparando e querendo que Deus seja um governo comunista e trata todo mundo igualzinho. Ele não faz isso. Você viu lá em Hebreus 11. Uns conseguem vencer o exército, os outros são mortos ao fio da espada. Mas o Deus de graça é o mesmo, e todos glorificam a Deus da mesma forma. Os que sofrem mais, às vezes até glorificam a Deus de uma forma maior. Considere a sua corrida, cuida da sua vida, cuida do seu trabalho, curta as providências que Deus tem dado a você, sem ficar se comparando com as providências que a outra tem. Em último lugar, considere o Senhor Jesus Cristo. Considere o Senhor Jesus Cristo. Hebreus 12, no versículo 2, ele fala: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele que pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Você vê que Jesus, ele não suportou a cruz porque ele é masoquista, ele gosta de sofrer. Não, ele suportou a cruz porque havia uma alegria que lhe fora proposta através da cruz. Jesus, vamos fazer uma analogia aqui, como uma mãe que alegremente vai para uma sala de parto, e ela sabe que naquela sala vai ter dor, vai ter sangue, mas ela vai com alegria, por causa da alegria que lhe foi proposta, de ter uma filha, ter um filho. Jesus sabia que através desse sofrimento dele, grande, horrível, pesado, ele ia gerar uma igreja, uma família e uma noiva. E essa noiva seria santificada, e essa noiva seria aperfeiçoada, seria salva dos seus pecados, e essa grande multidão estaria com ele por todos os séculos, por toda a eternidade. Então olha que bênção, como é que eu tenho que vencer os dias de provação, de desânimo? Eu tenho que olhar para Jesus, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé, que pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem, fala para pensar, não fala para sentir. Tem igreja que fala para você sentir, aqui fala pensa, usa a cabeça. Pensa bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. O texto fala, olha para Jesus. É interessante na Bíblia que esse negócio de olhar é bem importante. A Bíblia ensina que há um poder tremendo no olhar. A Bíblia ensina que a queda, a desgraça entrou no mundo por causa de um olhar. O texto fala que Eva, tudo estava bem, tudo estava perfeito, ela tinha o melhor marido do mundo. Achou graça? Ela tinha o melhor marido do mundo. Era o único também. Mas era o melhor, porque não tinha pecado. Certo? Mas ela caiu na besteira de olhar para aquilo que Deus falou, não olhe. O problema não foi olhar. O problema foi que ela olhou com um olhar questionador, com um olhar perigoso, com um olhar pecaminoso. O texto fala, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável, a árvore proibida, era agradável ao paladar, atraente aos olhos, desejável para dela se obter discernimento. Ela tomou do seu fruto e comeu, deu para o seu marido comeu também. Um olhar, uma decisão, um pecado horrível, uma vida estragada, descendência estragada. Um olhar, onde ela foi tentada pelo diabo e ela caiu, através daquele olhar, ela decidiu, Deus não me ama, Deus não ama a mim e meu marido, Deus não merece nossa confiança, nós seremos igual a Deus, vou comer desse fruto do conhecimento do bem e do mal, nós vamos ser igual a Deus, e Deus vai ser igual a nós, não vou precisar mais me submeter a Ele, agora eu vou ser de igual, poder brigar com Ele, eu vou poder ter minha independência. O resultado desse olhar de Eva, em Gênesis capítulo 3, versículo 6, foi o quê? O resultado foi frustração, vazio na alma, crise existencial, egoísmo, problemas, soluções paliativas, problemas maiores, mentira, ódio, violência, guerras, incredulidade e morte, por causa de um olhar. A Bíblia fala sobre o poder de um olhar. Por causa de um olhar entrou o pecado no mundo, mas é através de um olhar que vem a salvação a nós pecadores, filhos de Adão e Eva. Lembra-se que eu preguei aqui há 2 meses atrás, Isaías 45, 22,
onde Deus fala o quê? Olhem para mim e sejam salvos todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Olhem para mim e sejam salvos. Basta um olhar de fé para Deus e você é salvo. Você para de olhar para você mesmo, para de olhar para os seus santos, para de olhar para sua religiosidade, para de olhar para seus amigos, para de olhar para os seus heróis, e olhe para Deus. E confia que Ele, só Ele é poderoso para te salvar, mudar esse incrédulo que você é, esse materialista que você é, esse homem escravizado, essa mulher escravizada a este mundo. Deus te salva, só Deus pode. Olhe, Ele faz o resto. Você pela fé, você olha para o Senhor. Você dá as costas para tudo e olha para o Senhor. Olhem para mim e sejam salvos todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Por um olhar entra o pecado no mundo, por um olhar entra a salvação em nossas vidas, e por uma atitude de olhar, por um olhar focado em Cristo, entra a força para a gente viver a vida cristã aqui na terra. A vida cristã, nossa jornada aqui na terra, depois de salvos por um olhar de fé em Deus, na sua salvação providenciada através de Cristo Jesus, como que a gente vive a vida cristã agora? Eu fui salvo, me batizei, e como que eu vou viver a vida cristã até o dia que Deus me chamar? Como? Através de um olhar focado em Cristo. Hebreus 12. Portanto, nós também corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fixos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Nós somos salvos por um ato de fé e somos santificados por uma atitude de fé. No grego, essa frase, olhe para Jesus Cristo, autor e consumador da fé. No grego a ideia é: olhe constantemente para Jesus e se concentre nele, de manhã à tarde e à noite. Amanhã, acorde olhando para Jesus, levando Jesus em consideração, dependendo dele, orando a ele, crendo nele, dependendo dele, diariamente. Olhe para Jesus. Na terça-feira a mesma coisa, na quarta a mesma coisa, janeiro a mesma coisa, em fevereiro a mesma coisa, o ano todo, a vida toda. Olhe para Jesus. Diariamente, ouça a sua voz, obedeça às suas ordens, experimente as suas bênçãos. Olhe para Jesus, olhe para Jesus. Olhando para Jesus, a gente consegue vencer as tribulações e as tristezas, mas quando você tira o olhar de Cristo e começa a olhar ao seu redor, e começa a olhar, observar o vento e olhar o tamanho das marolas, das ondas, o que acontece? Você afunda. Depressão, tristeza, vida cristã fria, ridícula, sem nenhum ministério, sem ser bênção para ninguém. Olha para Jesus. Para de olhar para os outros, para de olhar para os companheiros. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor, é Ele que coloca a gente no caminho da fé, na jornada da fé. É Jesus que mandou o Espírito Santo para glorificar o seu nome, abrir nossos olhos e nos dar fé em Cristo e nos salvar. Olhe para Jesus, Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. Olhe para Jesus, Ele te coloca na jornada de fé, e é Ele que é capaz e poderoso para te ajudar a terminar essa jornada, a perseverar nesse caminho até o fim. Olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É Ele que começa a boa obra, é Ele que termina. Nós precisamos só olhar para Ele, não parar de olhar para Ele. Por isso que Paulo falou: tudo posso. Tudo posso. Tudo posso. Essa situação está terrível, está difícil, mas eu posso, por causa de Jesus eu posso. Por isso que eu digo para você aqui hoje à noite: da próxima vez que você sofrer alguma perda material, uma perda de emprego, uma perda de finanças, uma perda de negócios, uma perda material, olhe para Jesus, não olhe para os homens, não olhe para as outras pessoas. Ele não perdeu, esse aqui perdeu. Não, para com isso. Olha para Jesus. Você está triste, perdeu? Olha para Jesus. Escute Jesus dizendo nas ruas poeirentas da Galileia: ei, as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do homem, o Criador dos céus e da terra, não tem aonde reclinar a sua cabeça. E você vai encontrar conforto nessas palavras de Jesus. Fala: se Jesus, que é Jesus, e fez sempre tudo de acordo com a vontade do Pai,
não teve nada, eu perdi. Então eu tinha que louvar a Deus, porque durante um tempo eu tive. Eu tenho que ser grato a Deus pelo tempo que eu tive. Agora eu perdi. E o mesmo Jesus que deu, tirou, Ele pode me devolver. Da próxima vez que você for criticado, olhe para Jesus. Muita gente acusou Jesus de ser glutão, beberrão, enganador, salafrário. Da próxima vez que alguém lhe trair e você ficar machucado, e traição machuca a gente, olhe para Jesus. Ele foi traído por um dos seus amigos íntimos. Da próxima vez que você enfrentar um sofrimento que parece impossível, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Lembre-se do sofrimento físico, moral, espiritual, psicológico que Ele enfrentou por você no jardim do Getsemane. Naqueles quartos onde os soldados deram as chibatadas nele, e zombaram, cuspiram, esbofetearam ele. Olhe para Jesus e veja o sofrimento que ele sofreu por causa dos seus pecados. E ele aguentou firme até o fim, olhando para o próprio Deus, dependendo de Deus. Lembre-se, quando você estiver diante de um sofrimento que parece que não vai dar para aguentar, e você chega no ponto de começar a se entregar e cair em depressão, lembre-se de que Jesus prometeu que Ele não permitiria que nós fôssemos provados além da nossa capacidade, além das nossas forças. Ele prometeu isso. E Ele prometeu que Deus é fiel e não vai permitir que nós sejamos provados além das nossas forças, e pelo contrário, juntamente com a provação, Deus vai prover um meio de escape. Eu não sei como é, quando é, como é, mas Deus vai prover um meio de escape, meu irmão. E você vai sair e falar: não acredito, parecia impossível, parecia o fim do mundo. Deus, olha a situação que Deus fez. É promessa do Senhor, lá em 1 Coríntios. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Antes, Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, Deus vai, a hora que vê que você não está aguentando mais, Ele manda uma ajuda, Ele manda uma solução, Ele abre uma porta onde não tem porta, para livrar os seus servos. Deus não abandona seus servos. Quando a gente passa por uma provação, um tempo difícil, passa por uma situação chata, desagradável, o diabo vem e sussurra no nosso ouvido, ou a nossa carne mesmo, a nossa fé fraca sussurra: é assim que Deus te trata? Para com esse negócio de ir na igreja, para com esse negócio de orar, não adianta nada. E Deus não te ama, cara. Por isso eu quero que você leia com muita atenção comigo Hebreus 12, versículo 4. Hebreus 12, versículo 4 fala assim: suportem as dificuldades, meus irmãos, não desista, não chute o balde, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina, não como punição, não como símbolo de ódio de Deus, sim, símbolo de braveza de Deus. Receba as dificuldades na sua vida como com louvor, com gratidão. Fala: Senhor, eu sei que o Senhor me ama, obrigado, essa disciplina, através daquela circunstância, mas tudo é orquestrado pelo Senhor. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Suporte as dificuldades, versículo 4, suporte as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Daí ele fala: além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos? Nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus, bem diferente dos pais, às vezes ignorantes aqui da terra, mas Deus, o Pai Celestial, nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade, para que a gente seja mais parecido com Cristo, para nos ensinar lições que nos tornam mais parecidos com Cristo. Daí fala o versículo: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mas mais tarde, porém, produz fruto de justiça e
paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, meus irmãos aqui da Igreja Batista Tupã, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, enxuguem suas lágrimas, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado pelo nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu estava na faculdade teológica aqui em São Paulo. Eu fiz 2 anos aqui, depois o resto nos Estados Unidos. Mas quando eu estava em São Paulo, tinha a capela, tinha o culto para estudantes. Um dia era o pastor de Perdizes que foi pregar, da Igreja Batista de Perdizes, que é ao lado da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, na rua Homem de Melo. E esse pastor pregando para nós, eu nunca vou esquecer. Ele falou que primeiro filho que Deus deu para ele e sua esposa, o primeiro filhinho, nasceu prematuro, nasceu de 7 meses e poucos dias. E ele falou, a gente, pais de primeira viagem, uma criança prematura, falaram para levar do hospital, porque o hospital era um ambiente, não estava legal, podia se contaminar. Falou, vai para casa, mas mãe, dá de mamar para essa criança, a criança precisa do leite materno, e você tem, dá para essa criança. Só que a criança prematura, o filhinho desse pastor, o menino prematuramente, nasceu prematuro, ele só queria dormir, ele não acordava para mamar, a fome não despertava ele. Então a mulher cheia de leite, querendo dar leite, e a criança não pegava, não acordava para mamar. Ele ligou de madrugada pro médico e falou, por favor, o que eu faço? A criança não quer amamentar, nós estamos preocupados, ela já está dormindo há tantas horas, e tal. E o médico falou, papai, não adianta a gente querer agora marcar uma consulta, é madrugada. Faça o seguinte, tire a fralda dessa criança, pegue uma régua e bata no bumbum dela, até ela chorar. Quando ela chorar, você coloca a criança chorando no seio da mãe. E ele falou, ele contou aquilo para nós, falando, irmãos, que coisa difícil para mim e minha esposa pegar uma criança tão pequenininha, tirar a fraldinha, que era maior que ela, e pegar uma régua e começar a bater. Eu só encostava a réguinha assim, e não adiantava, a criança não acordava, tinha que bater mesmo. A mãe começou a chorar, o pai começou a chorar, a mãe saiu do quarto e o pai teve que bater naquela criança tão pequenininha, para a criança despertar e poder chorar e abrir a boca e ser alimentada. Ele falou, quando eu fazia aquilo, eu chorava junto com a criança. Minha esposa dava mamar chorando. Tivemos que fazer isso algumas vezes. É a única solução. Ele falou, mas hoje eu tenho a alegria de apresentar para vocês. Ele pediu para o rapaz ficar em pé, um rapaz atlético, alto, bonito, fortão. Falou, hoje, graças a essa medida drástica de amor e disciplina, meu filho está aqui. Se eu deixasse ele dormindo, ele ia morrer de inanição. Mas por causa das reguadas dadas com amor, meu filho está vivo, forte. Hoje ele tem saúde, ele é útil. Ele não está no cemitério, ele está aqui. Sabe, eu acredito o seguinte, que Deus olha para mim e para você, a situação está boa, tal, você consegue isso, consegue aquilo. Você começa a ficar meio que letárgico, você espiritualmente começa a dormir. Espiritualmente, você tem emprego, tem isso, tem uma graninha a mais no bolso, e pode comprar um carrinho, e pode tal, e faz isso, e dá para investir ali, e uma namorada, e não sei, e família, e tal. E alguns de nós começam a se embriagar com as bênçãos de Deus para nós nesse mundo, e a gente espiritualmente começa a dormir, e não tem mais tempo para oração, não tem mais tempo para adorar a Deus, não tem mais tempo para ter um momento na presença de Deus, não tem mais tempo para evangelizar ninguém, não tem mais tempo para ensinar os filhos os caminhos do Senhor. É aquela vida secularizada, é só dinheiro para cá e prazeres que o dinheiro pode comprar, e nada de Deus. E Deus vê que você está dormindo, você está morrendo espiritualmente. Ele pega a régua, tira a tua fralda, e ele começa a dar umas pancadinhas em você. Ele chora, até você chorar também. Ele chora com a sua dor, mas é para o seu bem. É assim que eu entendo o texto aqui. O texto, você vê que fala sobre que a disciplina do Senhor, ela não é gostosa, quando acontece não é boa. Por isso o texto fala, suporte as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Não é fácil, dói e tudo mais, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da nossa santidade.
Na hora que Deus bate na gente, dói. Na hora que Ele permite uma dor, na hora que Ele permite um problema, na hora que Ele permite uma perda, é para trazer nossa atenção, para a gente dobrar nossos joelhos e orar. Quantos de vocês podem dizer amém para o fato que a gente ora mais quando tem problemas em casa, quando tem problemas na saúde, quando tem problemas na família? Não é? Então, para com esse negócio de achar que tudo que é problema agora é do diabo. Espera aí, tem problema que vem para te acordar. Às vezes Deus até usa o diabo, mas para te acordar para o teu bem. Ouvinte, diante das lutas, dos problemas, das oposições, não desanime, não desanime, não desanime, não desista, não chute o balde. Olhe para Jesus, persevere. Deus pode mudar as suas circunstâncias, como Ele tem feito na maioria das vezes, na minha experiência, na experiência dos irmãos da nossa igreja, das irmãs da nossa igreja. Não desista. Deus manda uma provação para te chamar a atenção, para te levar para mais perto dEle. Por isso não é hora de desistir, não começa a achar que Deus não me ama. Não, é porque Ele te ama que Ele está permitindo isso para te acordar. Por isso não desista, tenha sabedoria. Hoje a palavra falou com você, se consagra ao Senhor, muda a sua agenda, reformula seu jeito de viver e pega firme com Deus durante a semana. Pega firme com a igreja de Cristo, mas não desanime, não desista. Deus pode mudar a sua circunstância, ou Deus pode mudar a sua cabeça, mudar o seu coração. Quinta-feira eu saí do culto, uma querida irmã que está sofrendo há tantos anos, ela falou para mim assim, pastor, ela falou, eu tenho uma boa notícia, eu pensei que ela ia falar, aquele problema meu foi solucionado. Ela falou, pastor, aquele problema meu continua do mesmo jeito, mas Deus mudou aqui, Deus mudou meu coração, e eu estou alegre, eu tenho agora a alegria do Senhor. Circunstâncias não mudaram? Mudou o coração. Como que Deus muda o nosso coração e você volta a ser alegre, volta a viver e volta a se posicionar no centro da vontade de Deus, obedecendo os princípios de Hebreus capítulo 12. Considere a vida daqueles que já passaram pelo que você está passando e venceram pela fé. Deixa que eles te animem. Considere a sua própria vida. Pode ser que tem coisas que não estão legais, não estão do jeito que Deus gostaria. Mude o que for necessário. Considere a sua própria corrida. Para de olhar para a corrida dos outros e olhe firmemente para Ele. Olhe firmemente para o Rei dos Reis. Olhe firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Igreja, vamos colocar em pé e vamos adorar a Deus. Vamos continuar essa mensagem através dessa oração. Essa oração serve para mim, serve para todo mundo aqui. Ninguém se mexendo, ninguém saindo do lugar. Vamos continuar agora na presença de Deus, respondendo aquilo que Ele falou conosco. Nós vamos orar, mas eu quero lembrar a você uma coisa que eu conversei com a igreja domingo passado pela manhã. Em 2 Timóteo capítulo 2 fala que existem certos pecados que a gente adquire na juventude, que nos aprisionam para o resto da vida. São vícios que acabam com a gente. No começo é gostoso, é prazeroso, depois se transforma no inferno. Mas lá em 2 Timóteo capítulo 2 fala que Deus é poderoso para libertar. Só Ele pode libertar a pessoa das algemas do diabo. Mas o texto fala que Deus faz isso sempre através de um servo manso, de um servo fiel, que sabe que ele não pode, mas ele está disposto a trabalhar por Deus na vida daquela pessoa que está aprisionada. O que eu quero dizer com isso é algo muito prático. Se você escuta esses sermões e fica derrotado porque você não consegue, talvez o que você está precisando é buscar a ajuda de um irmão, de uma irmã. Não dá para o pastor ajudar todo mundo, por isso que nós temos vários líderes aqui de células, temos professores de EBD. Você conhece alguém que é mais espiritual que você, que está mais conectado com Deus? E eu diria para você, humildemente, procure essa pessoa. Falei, eu precisava da sua ajuda. Não é financeira não, é espiritual. Eu sou viciado nisso, eu tenho uma fraqueza naquilo. Eu queria que você orasse comigo, eu queria que você chamasse a minha atenção, eu queria que você de vez em quando me cobrasse. Eu já faço isso com algumas pessoas que
pediram isso por mim, para mim. Teve um casal que conversou comigo, com a Vanger, há um tempo atrás, falou: nós temos um problema sério na determinada área, nós queremos que vocês, de vez em quando, liguem para nós, do nada, e perguntem como é que vocês estão. Isso vai fazer bem para nós. E eu queria recomendar você a isso. Aquele texto está escrito para a igreja de Cristo. Não é para incrédulos não, para a igreja de Cristo. Dentro da igreja de Cristo tem gente derrotada por uma fortaleza satânica. Precisa do intercessor. Precisa do intercessor. É para isso que Deus nos colocou juntos. Por isso que eu quero ver mais e mais a nossa igreja, antes do culto, depois do culto, duplas de oração, nascendo de forma natural, sem forçação de barra. Se dispõe a isso, líder. Se dispõe a isso, irmão. Oremos. Querido Deus e Pai, nós ouvimos a Tua voz. Obrigado, Pai, por falar conosco. Obrigado por nos informar, por nos instruir. Senhor, tantos desafios o Senhor colocou diante de nós. Oh Deus, nos fortalece agora através da unção do Teu Santo Espírito, para que, capacitados por eles, nós não venhamos a esquecer essa mensagem no decorrer da semana. Pelo contrário, que a gente possa implementá-la nessa semana, Senhor, e ver o Senhor agindo, ver o Senhor mudando o nosso jeito de pensar, mudando a nossa sorte, mudando, Senhor, até mesmo a nossa atitude para com Cristo, a nossa atitude para com a vida cristã. Senhor, que nós, através do Teu agir em nossas vidas e da nossa obediência à palavra ouvida aqui hoje à noite, a gente possa glorificar o Teu nome de uma forma maior e passar a ter uma vida cristã mais significativa, mais gostosa, mais realizadora, Senhor, e que assim o Teu nome seja mais glorificado através da nossa existência. Querido Deus, se há alguém aqui que ainda não Te conhece, alguém que ainda não foi salvo pela Tua graça, Senhor, dá para essa pessoa a fé que ela precisa para que ela possa crer de todo o coração e clamar a Ti: muda-me, Senhor, muda o meu coração, faz por mim o que eu não posso fazer por mim mesmo, e que haja salvação nessa vida, que haja salvação nesse lar, que nós possamos ver em breve, Senhor, muitas pessoas se rendendo aos pés de Cristo e professando a sua fé publicamente através do batismo. Obrigado, Senhor, pela classe de batismos que já está em andamento. Obrigado por aquelas 40 e tantas pessoas, Pai, que estão ali para considerar, Pai, seriamente a vida de discipulado, a vida de seguir o Senhor Jesus, custe o que custar. Senhor, continua instruindo, completando as minhas palavras, minhas aulas, para que eles possam, se não têm ainda o encontro com Cristo, eles possam ter esse encontro com Cristo e se batizar, Senhor, com convicção. Em nome de Jesus, nós assim oramos, pedimos e Te agradecemos. Amém. Amém. Nós vamos orar, clamando ao Senhor pela corrida que nos está proposta nessa semana, orando a Ele que nos direcione em tudo. Eu peço que assim que acabar a nossa oração final, você fique, sente, tome o seu lugar. Com o pós-lúdio nós teremos aqui o nosso grupo cantando junto com a orquestra. Que você medite e leve consigo a letra da canção que aqui ouviremos. Vamos orar ao Senhor. Nosso amado Deus, nós louvamos o Teu nome, pois o Senhor é santo, santo, santo. E o Senhor nos permite, ó Deus, que participemos da Sua santidade, por meio da nossa vida, dos nossos desafios. Senhor, nós não sabemos o que nos está proposto nessa semana. Não somos capazes, ó Deus, de garantir nada, mas nós sabemos que é o Senhor quem nos propõe tudo, e nós descansamos, ó Deus, na Tua soberania. Por isso, ó Deus, diante dessa semana, nós clamamos, ó Deus, a perseverança que vem do Teu santo trono de graça. Nós clamamos, ó Deus, que o Senhor nos leve no Teu amor, nos conduza, ó Deus, na graça de Jesus Cristo, e também, ó Deus, nos dê uma semana cercada na comunhão do Teu Santo Espírito, pois assim nós oramos em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém, amém e amém.